Vamos seguir aqui porque agora, pessoal, nós temos algumas boas e más notícias. Eu acho que hoje eu vou trazer algumas más. Já tinha umas semanas aí que eu estava trazendo notícias boas sobre a pandemia, mas hoje a situação está começando a piorar de novo. Eu não vou voltar com o plantão Covid do jeito que ele era antes, vou continuar com Ciência News, a não ser que a Covid se torne o principal assunto do mundo de novo. Não acho que deve acontecer, tá? E a gente deve continuar nesse formato de trazer sempre as notícias da Covid, porque é importante, é relevante, é algo que eu já sei falar, mas a gente vai falar notícias boas e ruins também. E dessa vez, essa semana, infelizmente, as notícias não são boas. Já tem um tempo que novas versões do coronavírus estão surgindo, né? A gente viu no início de 2021 a Gama no Brasil, tinha aquela Alfa no Reino Unido, lembra? Primeiras variantes e tal. A Gama, aí depois da Gama que teve a mega onda no Brasil, que deu problema em Manaus, em abril de 2021, a gente teve aquele problemão, morreu muita gente, até 4 mil mortes por dia. Então as variantes estavam adquirindo mutações que as tornavam mais transmissíveis com a mesma letalidade. Teve a Delta, que era ainda mais transmissível, 97% mais transmissível que a variante original do coronavírus, e no final do ano passado surgiu a Omicron, que é hoje o vírus mais transmissível que a gente conhece no mundo inteiro. É mais que o sarampo, inclusive, pelo seu ciclo de vida curto. Então, o tempo que a pessoa demora para se infectar e transmitir o vírus é muito menor do que o sarampo. Então, ela é considerada o vírus mais transmissível da história. E agora, à medida em que a Omicron adquiriu essas mutações que a tornaram um pouquinho mais leve, que isso até está sendo debatido, tá? Tem alguns lugares em que a Omicron não foi mais leve. Então isso ainda está em debate se a Omicron realmente é mais leve. Mas é fato que ela é mais transmissível. E à medida em que vai caminhando, novas versões da Omicron, novas variantes, elas vão tentando encontrar jeito de se tornar mais transmissíveis, tentando sobreviver em meio a um ambiente inóspito. E o ambiente inóspito é o nosso organismo que já teve contato várias vezes com o vírus e várias vezes com vacinas. Então, as próximas mutações que os cientistas estavam prevendo eram mutações que favorecessem o escape imune, a evasão do sistema imune. Então, a Omicron agora, ela vai encontrar meios de escapar da nossa resposta imune, nos obrigando a produzir vacinas anuais, porque é um vírus chato, é um vírus que vai estar sempre conosco, sendo transmitido adiante, e a gente vai encontrar aí opções. A nossa única opção vai ser, então, desenvolver vacinas específicas. Então, saiu um estudo, uma reportagem na Science que compilou vários estudos, tá? Mostrando, então, esse avanço da Omicron como uma mestre da evasão do sistema imune. Então, isso mostra para nós que a gente tem que produzir vacinas específicas. Quando a gente teve a primeira vacina da Pfizer específica para a Omicron, ela não foi comercializada porque ela não mostrou benefício em relação à vacina original. Então, não precisava de dar uma nova dose da vacina especializada para a Omicron, porque a vacina anterior já estava conseguindo conter as hospitalizações. Mas agora a gente começa a observar uma queda da efetividade das vacinas atuais contra a Omicron, inclusive em hospitalização. Você não tem uma queda severa, uma queda grande, mas você vê uma perda de efetividade, o que era esperado com o passar do tempo. Seu sistema imune já tem um tempo que viu o vírus, pode ser que em termos populacionais você tenha uma perda. Então o que estão vendo é que contra BA4, BA5, que são as variantes da África do Sul, tá? Que estão circulando, causando novas ondas na África do Sul, estão circulando o mundo inteiro, mas causando novas ondas na África do Sul, já tem estudos mostrando que elas têm capacidade de evasão do sistema imune. E agora tem uma outra, que é a BA2.12.1, que daqui a pouco tem um nome, porque ela é interessante, ela é uma variante de interesse que está sendo avaliada, que está causando muitos casos na costa leste americana dos Estados Unidos, que também tem essa capacidade de evasão do sistema imune. Então, assim, galera, eu vou pegar aqui um pouco da reportagem, vou ler com vocês, para a gente não ficar desesperado, tá bom? Então, o que os cientistas estão discutindo? Ainda ainda não é claro se as novas variantes, as subvariantes, vão causar uma outra onda global de Covid. Eu não acho que vão, não me parece que irão causar. Pode ser que a gente veja casos, mas nada como foi nos anos anteriores e nada com muitas mortes em locais onde tem vacinação alta, tá? Mas elas têm, como outras variações da Ômicron, elas têm a capacidade marcável, né, evidente, de escapar da imunidade das vacinas
ou da infecção ou de ambas, tá? O que pode aí ser uma complicação para futuras desenvolvimento de vacinas e também para a nossa capacidade de conter a pandemia, tá bom? Mas eles destacam aqui, ó, não há razão para pânico. Não há razão para pânico, ok? Não tem indicação de que elas são mais perigosas ou mais patogênicas. Então, o que a gente está vendo? Um aumento de casos. Não há, até o momento, nenhuma evidência de que essas variantes elas vão causar novas ondas mortais. Pode ser que elas causem casos, e a gente sabe que as sequelas da Covid, infelizmente, ainda são um problema. Não sabemos o quanto de sequelas que estão acontecendo agora são causadas por outras variantes ou pela Omicron. Não vi nenhum estudo mostrando o impacto da Omicron em si em sequelas ainda. Então a gente tem que se proteger. Mas algumas coisas nos chamam a atenção, tá? Então as hospitalizações na África do Sul, por exemplo, aumentaram. Mas porque elas estão partindo de um nível muito baixo. Porque estava muito baixo. Então quando você ouvir notícia, galera, falar assim, as hospitalizações aumentaram no estado X. Os Estados Unidos estão aumentando. Cuidado, observem os dados, porque é lógico que está aumentando. Quando você tem poucas, qualquer 5 a mais vai aumentar, entendeu? Então é isso que o Túlio de Oliveira, que inclusive é o pesquisador virologista brasileiro que descreveu a Omicron pela primeira vez, ciência brasileira fazendo história no mundo, tá? Túlio de Oliveira descreveu lá que ele também ajudou a identificar a BA4 e a BA5, beleza? Ele falou que a gente está vendo um aumento, mas é porque está partindo de um número muito baixo. A gente não sabe se esse aumento vai se consolidar, entendeu? Então, até o momento nós esperamos algo similar à onda de BA1, tá bom? Mas com as taxas de hospitalização gerenciáveis. A gente consegue conter, beleza? E aí, o desafio, né? Essas novas super espalhadoras que eles chamam, super spreaders, essas variantes novas, mostram a capacidade incansável do vírus de encontrar maneiras de passar por essa barreira imunitária, tá? Que ele está tendo nos últimos 2 anos. Então, é algo que a gente vai ter que conviver aí, o que nos obriga a desenvolver novas vacinas. Então, agora pode ser o momento da gente começar a olhar para vacinas específicas para a Ômicron, porque talvez seja mais eficiente a gente produzir uma vacina específica do que produzir vacinas, do que dar mais uma dose de vacinas que não estão específicas, tá? Sobre vacina nasal, vocês me perguntaram bastante, eu pesquisei ontem, parece que tem mais ensaios clínicos sendo iniciados, hoje já são 16 ensaios clínicos em andamento, ou recrutando ou ativos, mas nenhum deles soltou resultado ainda. O que é vacina nasal? É aquela vacina que vai proteger a mucosa. Ela tem o objetivo de proteger o nariz e a garganta contra a entrada do vírus. Então, o vírus nem consegue se replicar no corpo. É diferente dessas vacinas que a gente tem hoje, que foram injetadas no braço, e que elas estimularam a imunidade de memória no corpo. Então, o vírus ele não vai conseguir replicar quando ele entra, mas ele infecta e pode até ser transmitido, tá? Mas essas vacinas de mucosa ainda estão em andamento, não temos resposta. Inclusive, está chegando no fim do prazo aqui que eu esperava que a Bharat Biotech ia soltar pelo menos um release. Eu acho que até o final de junho eles devem soltar alguma coisa com resultados, porque já deu tempo de fazer o teste, tá? Então eles devem estar analisando os dados lá para poder soltar alguma coisa. Então vacina nasal a gente ainda não tem, mas vacinas específicas é uma coisa muito mais fácil de desenvolver. Eu acredito que a Pfizer e a Moderna devem ser as pioneiras nesse ramo aí. E caso as vacinas específicas produzam uma efetividade melhor do que as vacinas originais, elas vão ser as novas vacinas daqui para frente. Cada vez mais aquela ideia de que talvez não seja necessário a gente tomar vacina todo ano está caindo por terra. Pode ser que a gente tenha que tomar vacina da Covid todos os anos, sim. Beleza? Também peguei aqui o relatório da OMS atualizado. No relatório da OMS, pessoal, eles fizeram uma boa coletânea aí dessas novas variantes, o que a gente tem que observar. Eu não consigo trazer aqui hoje, mas eu recomendo que vocês baixem. Então o link está na descrição, vocês vão abrir essa página, vão clicar aqui em download e vão ler a parte que fala lá, foco especial para desenvolvimento de vacinas contra novas variantes. É um texto bem interessante, eu resumi um pouco do que está nele, e também eles falam sobre outras variantes que estão aí assustando aí os cientistas no mundo, tá bom? E aqui vem os pontos de atenção que eu falei que ia ter notícias ruins e tudo. Tem algumas coisas para a gente se preocupar sim, mas não é para entrar em pânico, tá bom?
Tem sempre aquele relatório do Instituto de Métricas de Saúde da Universidade de Washington, que é um instituto lá nos Estados Unidos, que tem feito um excelente trabalho de previsão de casos, tá? De casos e óbitos de Covid no mundo. E eles sempre soltam semanalmente um relatório baseado nos modelos matemáticos que eles têm, que vai sendo atualizado praticamente todos os dias com entradas novas de dados. Então, no mundo, esse modelo está mostrando a menor mortalidade da pandemia desde abril de 2020. Então, isso é devido à quantidade de pessoas que já se infectaram pelo vírus, mais a quantidade de pessoas vacinadas somadas. Então, a gente está fazendo uma barreira de imunidade que está aumentando a nossa capacidade de lutar contra o vírus. Beleza? Então, cada vez menos pessoas vão morrer de Covid. Inclusive, o Brasil, esses dias atrás, agora está subindo de novo, mas esses dias atrás bateu um número mínimo de 28 óbitos por dia, que eu falei que era considerado normal. A gente tem que se manter abaixo disso, não conseguimos, tá? Se mantiver abaixo de 28, seria o número que eu chamo de número mágico para a gente considerar a Covid como uma endemia no Brasil. Não é o caso, tá? Eles também veem que apenas 3,1% da população mundial não teve acesso à primeira dose da vacina, e aqui, grande maioria, países da África, tá? Então, a gente está aumentando a imunidade da população, mas ainda existem umas bolsões ali de risco. Tem a Coreia do Norte também, que agora anunciou um novo caso aí, né? Disponibilização de antivirais. Isso está ficando cada vez mais comum, isso ajuda muito a diminuir a mortalidade, porque esses dias aprovaram Molnupiravir aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não, aí no Brasil, né? Não estou no Brasil. O Molnupiravir, a Anvisa aprovou, que é um antiviral muito bom. Tem o Paxlovid da Pfizer também. A gente só não sabe o quão disponíveis eles vão ser para a população em geral, né? No SUS se vai ter. Será que vai ter? Quais vão ser os critérios para usar no SUS? Será que vai estar disponível? Então é algo que eu não sei dizer ainda. E eles também destacam que o Edir al-Fitr, eu não sei como é que fala, Edir al-Fitri, que é o fim do jejum do Ramadã no mundo muçulmano, né? Pode elevar os casos do mundo, porque isso é uma ocasião em que o mundo muçulmano, que é uma população gigantesca, ela entra em contato com pessoas. Então isso deve elevar os casos no mundo, tá bom? Eles destacam aqui nos Estados Unidos que o cenário piorou. Eles preveem mais 29 mil mortes nos Estados Unidos até setembro, o que é um número alto, é um número abaixo do que a gente tinha visto aí nos tempos, mas é um número que voltou a subir. Eles falam: preparem-se para a volta da máscara e medidas de distanciamento, porque essa nova variante que está circulando nos Estados Unidos lá, que é a B2.12.1, ela vai causar ondas de casos muito fortes, por causa da sua capacidade de escapar do sistema imune, tá? E eles também destacaram que o autoteste piorou o rastreio de contatos, porque tem tanta gente fazendo autoteste em casa, esses dados não estão entrando. Então a gente não está vendo a curva subindo. Então era uma consequência do autoteste, né? As pessoas tinham que ter algum sistema ou alguma maneira de registrar que elas deram positivo. Beleza? Então o cenário nos Estados Unidos nos preocupa porque os Estados Unidos têm sido um proxy do que vai acontecer no Brasil, tem mostrado um pouquinho de semelhança com o Brasil em questão de gestão de pandemia, e nos Estados Unidos eles já se preparam para a volta da máscara e medidas de distanciamento. Beleza? Na China, é a grande incógnita do mundo hoje, que pode representar uma crise mundial gigantesca ou não. Então tudo vai depender do sucesso da política de Covid-0. Por quê? Na China, pessoal, tem uma grande porcentagem de idosos não vacinados. A China, por mais que seja um país autoritário, que está contendo a pandemia na base de algo que cessa muito a liberdade das pessoas, que obriga muitas pessoas a tomarem algumas decisões que às vezes podem ser involuntárias, ela não conseguiu vacinar sua população idosa. Então existe uma previsão de alta mortalidade e lotação de hospitais na China se a política de Covid-0 falhar. E a gente sabe que se isso acontecer, o mundo entra em crise de novo, porque a China é um hub econômico, né? Então você para de ter envio de semicondutor, você para de ter envio de peça de carro, vai ter crise de novo na bolsa de valores. Aquela história toda que a gente viu em 2020 foi por causa que a China parou. Agora, o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo na China, porque se sair do controle, ferrou. Então a onda em Taiwan, tem uma onda absurda que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é um indicativo do que pode acontecer. Se a política de controle zero sair do controle, a China vai entrar em maus bocados.
E aqui uma notícia ruim, né? Que a Coreia do Norte anuncia os primeiros casos oficiais da doença. Então chegou na Coreia do Norte, um país extremamente fechado, com liberdade econômica quase nula, ou não sei nem como é que se considera isso, mas o fato é, não sei se entra pessoas na Coreia do Norte, mas eles falharam lá na política deles, e agora o país pode viver uma onda, e eles anunciaram inclusive um lockdown lá para conter os casos. Do ponto de vista de vacinas, eu não sei como é que é a vacinação na Coreia do Norte, enfim, por que eu estou falando disso? É porque se eles não se vacinaram, vai ser um experimento humano, genocida, porque a gente vai ter a variante mais transmissível da história, o vírus mais transmissível da história, com a capacidade letal que vai atingir uma população completamente não vacinada. Então não me parece assustador que eles tenham entrado em lockdown, tá? Então eles sabem do potencial desse vírus. Então vocês ficam falando aí que foi a imunidade do ser humano que teve contato com o vírus que está salvando. Não, foi a vacina. Se a gente não tivesse vacinado, a gente estava muito ferrado. Então o que está acontecendo aqui em Taiwan, galera? Taiwan, vocês veem aqui esse morrinho aqui? Isso aqui gerou isso aqui de mortes. E agora, Taiwan é um país vacinado, tá? Tem uma onda absurda em Taiwan com um aumento de mortalidade. Então, isso aqui que eles estão falando, ó, se isso aqui acontecer na China, a gente vai ver cadeias de produção sendo paralisadas. Na África do Sul, a variante BA4 e BA5 continua subindo os casos. Então, a gente está vendo, então, que as ondas de Covid, elas duram mais ou menos 4 a 6 meses. Então, se preparem no Brasil, faça o que você tem que fazer agora, porque já há sinais de que a onda no Brasil vai voltar a subir. A Fiocruz já soltou alerta na semana passada. Vou mostrar para vocês os dados aqui. Então, faça o que vocês têm que fazer, porque esse é o momento do relaxamento. Daqui a 2, 3, 4 semanas, as coisas já vão estar bem mais complicadas para quem se preocupa com a pandemia, tá? Então, eu sempre tenho falado isso com meus pais. Aproveitem, façam as reuniões, porque agora é o momento que a gente tem para relaxar. Daqui a pouco vai começar a ficar preocupante de novo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Eu vou seguir aqui porque a gente já está com bastante tempo, tá, galera? Mas as mortes na África do Sul, então, de acordo com o que a gente está vendo, né, não estão subindo. Então, isso aqui são o número de casos, não são o número de mortes. O que pode significar isso? Vacina funcionando, continuam funcionando contra essas novas variantes, excelente. Mas a gente não sabe quais são as sequelas dessa onda, né? E essa onda acaba pegando não vacinados, ou pessoas que não produziram imunidade. Então, sempre tem uma preocupação. Nos Estados Unidos ainda estão no início. Os Estados Unidos é um país extremamente mais amplo que a África do Sul e está pegando lá na costa leste. Então é por isso que eles não estão vendo uma nova onda absurda. Mas eles estão subindo. Se você pega os estados da costa leste, a curva é bem mais íngreme. No Brasil, semana passada a gente tinha um indicador fraco de crescimento da curva. Hoje esse indicador de longo prazo ele já subiu. Continua aqui o indicador de curto com 75% de probabilidade de crescimento. E o que aconteceu no longo prazo, a probabilidade de que a curva esteja crescendo no longo prazo, ou seja, nas últimas 6 semanas, em relação às 6 semanas anteriores, é de 95%, que a curva está crescendo no Brasil. Se a gente pegar hoje e comparar com as últimas 6 semanas, a curva tem uma probabilidade de crescimento de 95%. Então a coisa está voltando, tá? De novo, o alerta da Fiocruz para aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 14 estados brasileiros. E a gente vê o aumento nas faixas etárias vacinadas, que é 30 a 39, 40 a 49, 18 a 29, 70 a 79, 80 a mais. O que é isso aqui, galera? Indicativo de queda de imunidade ou evasão imune de variantes que estão circulando no Brasil.